Existe um instante muito específico, quase imperceptível, que revela mais sobre a psicologia humana do que grandes discursos morais. Ele acontece logo depois de uma ação correta. A pessoa ajuda alguém, age com honestidade, faz o que considera certo e por alguns segundos sente uma estabilidade interna. Mas essa estabilidade não dura. Quase imediatamente surge um segundo movimento, automático, silencioso e aprendido. A expectativa de reação. Um olhar, uma palavra, uma mensagem, um sinal mínimo de que aquilo foi visto. Quando esse sinal não vem, algo dentro começa a se mover. Antes de continuar, por favor, curta o vídeo, inscreva-se no canal e comente de qual cidade ou estado que você está assistindo esse vídeo documentário. Isso ajuda muito o canal a continuar crescendo. Não é vaidade no sentido vulgar. Na maioria das vezes, não é desejo de status nem de superioridade. É uma sensação de suspensão. Como se a ação ainda não estivesse completa. Como se faltasse um selo externo para confirmar que aquilo teve valor. A mente entra em espera. E essa espera tem um peso emocional real. Esse padrão aparece em gestos pequenos e grandes. Uma gentileza cotidiana que não recebe resposta. Um trabalho bem feito que passa despercebido, uma atitude ética que não gera retorno algum. Em todos esses casos, a pessoa não sofre porque fez o bem. Ela sofre porque o bem não foi reconhecido. O sofrimento não está na ação, mas na ausência de espelho. É aqui que começa a armadilha, e ela começa cedo. Desde a infância, o cérebro aprende que comportamentos corretos são seguidos por sinais externos de aprovação. Sorrisos, elogios, atenção, aceitação. Com o tempo, o sistema interno deixa de registrar a ação como suficiente por si só. Ele passa a tratar o reconhecimento como parte do processo. Fazer algo certo vira apenas a primeira metade do circuito. A segunda metade depende do outro. O problema é que esse segundo passo não está sob controle. Ele é instável, imprevisível e sujeito a humor, distração, inveja, cansaço, conveniência e até indiferença. Mesmo assim, a mente continua esperando. Quando o reconhecimento não vem, surge uma sensação difusa que muitos confundem com injustiça, mas que na prática é outra coisa. É desconforto por não ter recebido a confirmação externa de valor. Esse desconforto raramente é nomeado corretamente. A pessoa diz que ficou chateada, diz que se sentiu ignorada, diz que o mundo não valoriza quem faz o certo. Mas em nível mais profundo, o que aconteceu foi uma quebra de expectativa emocional. A mente esperava um retorno simbólico que não ocorreu. Com o tempo, esse mecanismo começa a moldar o comportamento. A pessoa não percebe, mas passa a ajustar suas ações de acordo com a probabilidade de reconhecimento. Certas atitudes deixam de ser feitas porque ninguém liga. Outras passam a ser feitas de forma mais visível, mais comunicável, mais exibível. A intenção original ainda parece correta, mas algo já mudou por dentro. A ação começa a carregar uma condição silenciosa. Essa condição raramente é formulada em palavras, mas ela existe. Isso precisa valer alguma coisa. E nesse ponto, valer já não significa apenas ser correto. Significa gerar retorno emocional. Quando isso não acontece, a mente registra perda, não neutralidade. O silêncio alheio passa a ser interpretado como rejeição, desvalorização ou ingratidão, mesmo quando não há ataque algum. Esse é o início da dependência. Não uma dependência explícita, assumida, mas uma dependência funcional. A pessoa ainda se vê como alguém que faz o bem, mas começa a sofrer sempre que o bem não produz eco. O problema não é o desejo de ser visto. O problema é a incapacidade de sustentar a própria ação sem plateia. E é exatamente esse ponto que precisa ser entendido com precisão. Porque tudo o que vem depois, ressentimento, amargura, desistência moral, cinismo, nasce aqui, nesse instante aparentemente pequeno em que o bem foi feito. O mundo ficou em silêncio e a mente não soube o que fazer com isso. Um dos erros mais persistentes quando se fala em validação externa é a confusão entre reconhecimento e respeito. Eles parecem semelhantes na superfície, mas operam em níveis completamente diferentes.
Respeito é funcional. Ele serve para organizar relações, distribuir confiança, definir responsabilidades e reconhecer competência. Reconhecimento, no sentido emocional, é outra coisa. Ele não organiza o mundo externo. Ele regula o estado interno de quem recebe. O problema começa quando a mente mistura essas duas camadas. A pessoa diz que quer respeito, mas reage emocionalmente como quem precisa de aprovação. Quando o respeito funcional existe, mas não vem acompanhado de elogio, atenção ou demonstração explícita, surge frustração. Isso revela que o que estava sendo buscado não era apenas reconhecimento de capacidade ou retidão, mas confirmação emocional. Respeito verdadeiro não exige reação constante. Um profissional pode ser respeitado sem ser elogiado todos os dias. Um indivíduo pode ser considerado íntegro, sem que isso seja verbalizado a cada ação correta. Já a validação emocional exige sinais contínuos. Ela precisa ser alimentada. Quando não recebe estímulo, entra em abstinência. Esse ponto é difícil de aceitar porque quase ninguém gosta de admitir que depende emocionalmente de reação externa. A narrativa interna costuma ser mais elegante. Não é elogio, é reconhecimento justo. Não quero aplauso, só valorização. Não busco aprovação, só não quero ser invisível. Essas frases são razoáveis, mas escondem uma fragilidade específica, a incapacidade de sustentar o próprio valor na ausência de resposta externa. A diferença prática aparece no silêncio. Quando alguém recebe respeito funcional, o silêncio não incomoda. A pessoa segue fazendo o que faz porque aquilo faz sentido em si. Quando alguém depende de validação emocional, o silêncio pesa. Ele é interpretado, ele incomoda, ele exige explicação. A mente começa a preencher o vazio com suposições negativas. Outro ponto crucial é que respeito pode coexistir com discordância, crítica ou neutralidade. Validação emocional, não. Ela exige concordância afetiva. Ela precisa de sinais positivos claros. Por isso, quem depende de validação tende a evitar decisões corretas que possam gerar atrito, mesmo quando são necessárias. A pessoa começa a negociar princípios para preservar a aprovação. Esse é o momento em que a retidão começa a ser condicionada. A pergunta interna deixa de ser apenas "isso é correto" e passa a incluir como isso vai ser recebido, às vezes de forma sutil, quase imperceptível. O tom muda, a escolha muda, a coragem diminui, não porque a pessoa se tornou desonesta, mas porque passou a depender emocionalmente do efeito social da própria ação. Há também um erro cognitivo comum: acreditar que a ausência de reconhecimento equivale à negação de valor. Isso não é verdade. Muitas ações corretas não geram reação alguma porque não chamam atenção, porque são esperadas, porque não servem a nenhuma narrativa visível. O mundo não reage à maioria das coisas que funcionam. Ele reage ao que quebra, ao que escandaliza, ao que se destaca. Quando alguém interpreta silêncio como desvalorização, transfere para o ambiente uma responsabilidade que é interna, a responsabilidade de sustentar o sentido da própria ação. A partir daí, cada gesto começa a carregar uma cobrança implícita. Não uma cobrança declarada, mas uma expectativa emocional, que, quando frustrada, gera desgaste. Essa confusão entre reconhecimento e respeito é perigosa, porque ela legitima a dependência. A pessoa passa a acreditar que precisa de reação externa para que a ação seja completa. Isso cria uma vulnerabilidade estrutural. Sempre que o ambiente não responde como esperado, a integridade interna sofre um abalo. O ponto central aqui não é negar o valor do respeito, nem fingir que reconhecimento não existe. É entender que respeito é consequência funcional, não combustível emocional. Quando alguém transforma reconhecimento em combustível, passa a agir não apenas em função do que é correto, mas em função do retorno psicológico que espera receber. E isso altera silenciosamente toda a arquitetura das decisões seguintes. Para entender por que o reconhecimento se transforma em armadilha emocional, é preciso observar o que acontece antes mesmo de qualquer pensamento consciente. A dependência de aplauso não começa como ideia, ela começa como circuito.
Um circuito simples, eficiente e profundamente humano. Quando alguém age de uma forma que imagina ser socialmente valorizada, o cérebro entra em estado de antecipação. Essa antecipação não depende da reação real do ambiente. Ela acontece antes. É uma projeção. A mente simula a resposta que espera receber. Esse momento já gera estímulo interno. A ação correta passa a ser acompanhada de expectativa emocional. Se a resposta externa vem, ocorre um pico, um alívio breve, uma sensação de confirmação. O corpo relaxa por alguns instantes, mas o efeito é curto. O sistema nervoso não foi feito para permanecer em pico. Ele retorna ao nível basal rapidamente e, ao retornar, deixa uma marca. A lembrança de que aquela sensação foi agradável, mas passageira. Quando a resposta externa não vem, o que acontece é mais interessante. Não há apenas ausência de recompensa. Há frustração de expectativa. O cérebro preparou o corpo para um retorno que não ocorreu. Isso gera tensão. A tensão não é neutra. Ela é registrada como erro. Algo falhou. Mesmo que a ação tenha sido correta, o sistema registra perda. Esse detalhe é fundamental. O cérebro não diferencia nesse ponto perda social simbólica de perda concreta. O silêncio do outro é processado como sinal negativo, porque quebra uma previsão interna. Não é racional, é mecânico. Com o tempo, esse mecanismo ensina uma lição implícita. Ações que não geram reação são emocionalmente custosas. A partir daí, o comportamento começa a ser ajustado. O cérebro aprende a preferir ações com maior probabilidade de retorno visível. Não por maldade, por economia. Ele busca reduzir frustração futura. Isso explica por que pessoas que dependem de reconhecimento tendem a exagerar, sinalizar, comentar, registrar, contar e reforçar suas próprias ações. Não é exibicionismo consciente. É tentativa de garantir que o circuito se feche. Outro ponto importante é a tolerância. Quanto mais vezes o cérebro recebe aprovação como regulador emocional, menos efeito cada episódio produz. O elogio que antes bastava, deixa de bastar. A pessoa precisa de mais intensidade, mais frequência ou mais público. O padrão é idêntico ao de qualquer estímulo repetido que vira referência emocional. A mente não se satisfaz. Ela exige escalada. Isso gera um paradoxo cruel. Quanto mais a pessoa busca reconhecimento para se sentir estável, mais instável ela se torna. Cada ação correta que não recebe retorno passa a doer mais do que antes. A ausência de reação, que poderia ser neutra, passa a ser interpretada como sinal de rejeição, desprezo ou invisibilidade. Esse mecanismo também explica por que a crítica costuma doer menos do que o silêncio em pessoas dependentes de validação. A crítica ainda é reação. Ela confirma a existência social. O silêncio não. O silêncio deixa a mente sem dados. E a mente, quando não recebe dados externos, tende a preencher com hipóteses negativas. O erro intuitivo aqui é acreditar que esse processo é escolha consciente. Não é. Ele se instala por repetição. A pessoa não decide depender de aplauso. Ela aprende. Aprende porque o ambiente social reforça esse circuito desde cedo. Aprende porque o cérebro é eficiente em associar ação a retorno emocional. O problema não é biológico. O problema é quando esse circuito passa a governar decisões morais. Quando a pergunta "isso é correto?" começa a disputar espaço com a pergunta "isso vai gerar retorno?" Nesse ponto, a neurologia da aprovação deixa de ser apenas um fenômeno interno e passa a ser um fator de distorção ética. A partir daqui, a ação correta já não nasce livre. Ela nasce condicionada. E essa condição, mesmo silenciosa, começa a cobrar seu preço em forma de ansiedade, frustração e alteração gradual de caráter. Ainda que a pessoa continue acreditando que está apenas buscando reconhecimento justo. Existe um ponto preciso em que uma ação deixa de ser apenas correta e passa a ser encenada. Esse ponto não é visível externamente. Para quem observa de fora, o comportamento pode parecer idêntico. A diferença acontece por dentro, na intenção silenciosa que acompanha o gesto. No início, a pessoa age porque aquilo corresponde a um valor interno. A decisão
é relativamente simples. Isso é o que deve ser feito. Com o tempo, à medida que o reconhecimento começa a ocupar o papel de regulador emocional, a ação passa a carregar um segundo objetivo, muitas vezes não admitido: ser percebida. O gesto continua correto, mas deixa de ser suficiente por si só. A performance não surge como mentira explícita. Ela surge como ajuste. Pequenos detalhes mudam. A ação passa a ser mais visível. O momento escolhido passa a ser aquele em que há testemunhas. O tom se torna ligeiramente mais narrável. A pessoa começa a pensar, ainda que de forma vaga, em como aquilo será interpretado. Não se trata de falsidade deliberada. Trata-se de adaptação ao circuito de retorno emocional. Nesse estágio, o bem deixa de ser um fim e passa a ser meio. Meio para a estabilidade emocional, meio para pertencimento, meio para a manutenção de uma imagem. A ação ainda pode gerar benefício real para outros, mas internamente ela se transforma em contrato. Um contrato não escrito, mas sentido. Eu faço, vocês reconhecem. Quando esse reconhecimento não acontece, surge sensação de quebra de acordo. O problema da performance moral é que ela cria uma dependência estrutural. A pessoa já não sabe mais agir sem imaginar reação. Mesmo quando ninguém está olhando, existe um público imaginário sendo considerado. A mente passa a simular como aquilo seria contado, explicado, relatado ou percebido. A ação deixa de ser silenciosa por dentro. Com o tempo, isso altera a relação da pessoa com o próprio esforço. O cansaço aumenta, não porque fazer o bem seja pesado, mas porque sustentar expectativa emocional consome energia. Cada ação passa a carregar uma tensão adicional. Será que isso vai valer a pena? E valer a pena aqui não significa apenas produzir um resultado correto, mas gerar retorno emocional suficiente para justificar o esforço. Quando esse retorno não vem, a frustração não se manifesta apenas como decepção. Ela começa a se transformar em julgamento do mundo. A pessoa conclui que os outros são ingratos, que a sociedade não valoriza quem faz o certo, que agir corretamente é inútil. Essas conclusões parecem morais, mas são emocionais. Elas nascem da quebra de expectativa, não da análise da ação em si. Outro efeito da performance é a distorção da escolha. A pessoa passa a evitar ações corretas que não são visíveis ou reconhecíveis. Certos tipos de bem, por não gerarem reação clara, deixam de ser atraentes. Outros mais espetaculares ou socialmente valorizados passam a ser preferidos. A hierarquia das ações morais começa a ser definida pelo retorno simbólico, não pela necessidade real. Esse é um ponto delicado porque, externamente, a pessoa ainda pode parecer exemplar. Ela ajuda, participa, se envolve, fala sobre valores. Mas, internamente, algo se deslocou. O eixo da decisão saiu do valor e foi para a reação. Isso fragiliza a retidão porque a torna dependente de fatores fora de controle. Quando o bem vira performance, ele perde uma característica essencial: a liberdade. A pessoa já não age porque escolhe agir, mas porque precisa do efeito que a ação produz sobre sua identidade emocional. O gesto correto passa a ser usado como instrumento de regulação interna, e qualquer instrumento que regula o estado emocional cria dependência. Esse processo é silencioso e progressivo. Não há um momento claro de ruptura. Não há um ponto em que a pessoa diz: agora vou agir para ser visto. O que existe é uma série de pequenas concessões internas, quase imperceptíveis, que acumulam efeito. Quando o reconhecimento falha, o ressentimento cresce. Quando o reconhecimento vem, o alívio é breve. E a ação, que deveria ser fonte de estabilidade, se transforma em mais uma variável instável na vida emocional. É nesse cenário que a virtude começa a perder sua força interna, não porque deixou de existir, mas porque passou a ser instrumentalizada. E tudo aquilo que é instrumentalizado para regular emoção acaba, cedo ou tarde, cobrando um preço mais alto do que entrega. Quando a virtude passa a depender de retorno emocional, algo fundamental se altera na sua estrutura interna. A ação correta deixa de fortalecer o caráter e passa a consumir energia psíquica. Isso acontece porque o centro de gravidade da decisão se desloca.
Em vez de a pessoa agir e, com isso, consolidar um padrão interno estável, ela age e fica aguardando confirmação. A ação não encerra o processo. Ela abre uma espera. Essa espera é o ponto exato onde a virtude começa a se corromper por dentro, ainda que continue intacta por fora. O indivíduo não percebe imediatamente. Ele continua fazendo o que considera certo, mas cada gesto vem acompanhado de uma pergunta silenciosa. Isso foi visto. Essa pergunta não é neutra. Ela cria tensão. E toda ação repetida sob tensão acaba sendo associada a desgaste. Com o tempo, a pessoa começa a sentir cansaço moral. Não o cansaço natural de quem se esforça, mas um cansaço específico, difícil de nomear. É o cansaço de quem sente que está sempre dando mais do que recebe. Esse sentimento parece justo à primeira vista, mas esconde uma inversão perigosa. A pessoa começa a tratar a própria virtude como crédito acumulado, algo que deveria render retorno. Nesse ponto, surge o ressentimento. O ressentimento não aparece como ódio aberto, mas como irritação silenciosa. Pequenos comentários internos, comparações, julgamentos. A mente começa a registrar o comportamento alheio como falha moral, porque não correspondeu à expectativa de reconhecimento. A virtude, que deveria aproximar, passa a separar. Esse processo é especialmente destrutivo, porque ele altera a motivação sem alterar o discurso. A pessoa continua se vendo como ética, correta, justa, mas a fonte dessa identidade já não é mais o compromisso interno com o que é certo. É a expectativa de que o mundo confirme essa identidade. Quando essa confirmação não vem, a identidade treme. Outro efeito da corrupção silenciosa é a barganha interna. A pessoa começa a calcular, não de forma explícita, mas funcionalmente. Vale a pena agir dessa forma de novo? Será que compensa? Essas perguntas não surgem porque a ação é errada ou inútil, mas porque ela não produziu retorno emocional suficiente da última vez. A mente aprende rápido. Ela associa esforço à frustração e tenta evitar repetição. A partir daí, a virtude deixa de ser estável. Ela se torna intermitente. Aparece quando há chance de retorno e desaparece quando o risco de invisibilidade é alto. A pessoa pode não perceber esse padrão conscientemente, mas ele se manifesta nas escolhas. Certas atitudes são adiadas, outras são feitas com menos empenho, outras ainda são abandonadas com justificativas aparentemente racionais. O mais perigoso nesse estágio é que a pessoa começa a reinterpretar seus próprios valores para aliviar o desconforto. O que antes era obrigação moral vira ingenuidade. O que antes era firmeza vira rigidez. O que antes era serviço vira exploração. Essas reinterpretações não surgem de reflexão profunda, mas da necessidade de justificar o afastamento de ações que não trazem retorno emocional. A virtude, então, passa por um processo de erosão interna. Não porque o indivíduo decidiu abandoná-la, mas porque ela deixou de cumprir a função emocional que passou a exercer. Quando uma ação correta não entrega o alívio esperado, a mente conclui que ela não vale o custo. Essa conclusão é prática, não filosófica. Nesse ponto, a pessoa corre um risco adicional: começar a usar a própria virtude como instrumento de acusação, contra os outros e contra o mundo. O pensamento se organiza em termos de dívida moral. Eu faço o certo, vocês não reconhecem. Eu sustento valores, vocês não valorizam. Esse tipo de pensamento parece moralmente elevado, mas nasce da frustração emocional, não da retidão. O resultado final é paradoxal. Quanto mais a pessoa tenta usar a virtude para se sentir melhor consigo mesma por meio do reconhecimento externo, menos paz ela encontra. A virtude deixa de ser fonte de estabilidade e se torna mais uma variável instável, sujeita ao humor alheio. E aquilo que deveria fortalecer o caráter passa a desgastá-lo lentamente, até que agir corretamente comece a parecer um fardo e não uma escolha livre. Existe uma mudança sutil, porém decisiva, que ocorre quando a virtude já foi parcialmente capturada pela expectativa de reconhecimento. Essa mudança aparece na forma de uma frase interna aparentemente inocente: eu merecia. Não é dita em voz alta. Às vezes, nem chega a ser formulada claramente,
mas ela orienta o estado emocional depois da ação. O eu merecia não surge do nada. Ele nasce quando uma ação que foi sentida como correta não recebeu o retorno emocional esperado. A mente tenta resolver a tensão criada pela frustração de expectativa. Para isso, ela constrói uma narrativa de direito. Se fiz algo bom, mereço algo em troca. Essa troca pode não ser material. Pode ser atenção, gratidão, consideração, reconhecimento simbólico. O conteúdo varia, mas a estrutura é a mesma. A ação gera crédito, o outro tem dívida. Esse é um ponto crítico porque transforma uma escolha voluntária em cobrança implícita. A pessoa ainda se diz livre, mas já não age sem condicionar internamente o resultado. Mesmo quando afirma que não espera nada, o corpo reage como quem espera. Quando não recebe, surge irritação. Quando recebe menos do que imaginava, surge decepção. Quando recebe nada, surge amargura. O eu merecia altera a percepção do passado. A ação que poderia ser lembrada como algo correto, feito por convicção, passa a ser reinterpretada como esforço desperdiçado. A memória muda de tom. Em vez de estabilidade, produz sensação de perda. A pessoa começa a se perguntar por que continua agindo dessa forma se não há retorno proporcional. Esse tipo de pensamento não costuma aparecer de forma direta. Ele se manifesta em comentários internos mais aceitáveis. As pessoas não valorizam. Ninguém reconhece. Só eu faço. Sempre sobra para mim. Essas frases funcionam como válvulas de escape para a frustração, mas reforçam a lógica da dívida. O mundo passa a ser visto como devedor. Quando essa lógica se instala, o relacionamento com os outros se contamina. Mesmo sem palavras, há cobrança no olhar, no tom, no silêncio. A pessoa pode se tornar mais fria, mais distante ou mais irônica. Não porque deixou de se importar, mas porque sente que já deu demais sem retorno. O eu merecia transforma serviço em sacrifício mal pago. Outro efeito importante é a autopercepção. A pessoa começa a se ver como alguém constantemente explorado. Isso reforça uma identidade de vítima moral. Essa identidade parece nobre à primeira vista, mas é corrosiva. Ela justifica retraimento, dureza e até abandono de princípios sob o argumento de autopreservação. Afinal, ninguém quer continuar pagando um preço emocional que sente não ser reconhecido. Nesse estágio, a virtude deixa de ser uma escolha renovada e passa a ser lembrada como investimento frustrado. A mente começa a fazer contas retrospectivas. Quantas vezes ajudou? Quantas vezes foi correta? Quantas vezes não recebeu nada em troca? Esse tipo de contabilidade não fortalece caráter. Ela alimenta ressentimento. O mais problemático é que o eu merecia desloca a atenção do que está sob controle para o que não está. A pessoa passa a monitorar reações alheias em vez de monitorar a própria integridade. A energia mental vai para fora. Cada gesto do outro é avaliado como pagamento insuficiente ou adequado. A paz interna passa a depender de fatores externos. Com o tempo, essa armadilha gera dois caminhos igualmente problemáticos. Um deles é o endurecimento. A pessoa continua fazendo o que é certo, mas sem calor, sem generosidade, sem abertura. O outro é a desistência silenciosa. A pessoa reduz suas ações corretas, se protege, se fecha e racionaliza essa mudança como maturidade ou realismo. Em ambos os casos, a liberdade original se perde. O eu merecia transforma a virtude em moeda e a relação com o mundo em negociação emocional constante. E toda negociação emocional constante produz desgaste, vigilância e conflito interno. A ação correta deixa de ser simples. Ela passa a carregar o peso de uma expectativa que quase sempre o mundo não vai satisfazer. Depois que a lógica do eu merecia se instala, a mente passa a operar sob uma condição permanente que raramente é percebida com clareza: a presença de um tribunal invisível. Esse tribunal não tem rosto definido, nem regras estáveis. Ele é formado por expectativas difusas, vozes imaginadas, reações antecipadas. Ainda assim, exerce poder real sobre o comportamento. A pessoa começa a agir como se estivesse sendo avaliada o tempo todo. Não por alguém específico, mas por um público implícito.
Esse público pode ser composto por colegas, familiares, seguidores, pares morais ou simplesmente os outros. O importante não é quem julga, mas o fato de que o julgamento é esperado. A ação já nasce acompanhada de um cálculo silencioso. Como isso será interpretado? Esse estado mental consome energia. Antes mesmo de agir, a pessoa simula cenários. Se eu fizer isso, vão achar tal coisa. Se eu não fizer, vão pensar outra. Se eu fizer desse jeito, talvez reconheçam. Se eu fizer daquele, talvez critiquem. A mente entra em um ciclo contínuo de antecipação e correção. Não há descanso, porque o tribunal nunca se encerra. Sempre haverá uma próxima audiência imaginária. O mais insidioso desse processo é que ele cria a sensação de responsabilidade por reações alheias. A pessoa começa a se sentir culpada quando não agrada, ou ansiosa quando não consegue prever como será vista. Isso gera uma inversão perigosa. Em vez de responder apenas pelos próprios atos, o indivíduo passa a se sentir responsável pelos sentimentos, opiniões e julgamentos dos outros. Esse tribunal invisível também distorce a memória. A pessoa passa a revisar ações passadas sob o olhar desse público imaginado. Pergunta-se se fez certo, se falou demais, se foi mal interpretada. Pequenos episódios são reexaminados repetidamente, não para aprender, mas para tentar prever e controlar julgamento. Esse tipo de ruminação não gera clareza, gera desgaste. Outro efeito é a perda de espontaneidade moral. A ação correta deixa de ser direta. Ela passa a ser ensaiada. Mesmo quando o resultado final é adequado, o caminho até ele foi atravessado por tensão, autocensura e ajuste constante. A pessoa já não age com leveza. Ela age sob vigilância interna. Com o tempo, esse estado produz um tipo específico de ansiedade. Não é medo imediato nem preocupação objetiva. É uma ansiedade difusa, permanente, ligada à imagem. A pessoa sente que precisa se explicar mais, justificar escolhas, deixar claro que teve boas intenções. O silêncio passa a ser desconfortável porque pode ser interpretado. A neutralidade dos outros passa a ser lida como desaprovação. Esse tribunal não pune apenas ações erradas. Ele pune ações silenciosas. Ele pune decisões que não rendem narrativa. Ele pune escolhas que não podem ser facilmente defendidas em público. Como resultado, a pessoa começa a favorecer o que é explicável em detrimento do que é apenas correto. A moral passa a ser moldada pela comunicabilidade. O erro aqui é acreditar que esse estado é sinal de consciência elevada ou responsabilidade social. Não é. Trata-se de vigilância excessiva voltada para fora. Uma forma de dependência sofisticada, mas ainda dependência. O indivíduo já não age apenas de acordo com valores, mas de acordo com a capacidade de sustentar a própria imagem diante de um júri imaginário. Enquanto esse tribunal invisível opera, a pessoa não é plenamente livre. Cada decisão carrega o peso de possíveis reações futuras. Cada gesto é acompanhado de um eco antecipado. E quanto mais a mente tenta agradar esse público indefinido, mais instável se torna, porque o tribunal não tem critérios fixos. O que agrada hoje pode condenar amanhã. É nesse ponto que a vida moral começa a se tornar exaustiva. Não porque fazer o certo seja pesado, mas porque fazer o certo sob julgamento constante exige vigilância contínua. A energia que deveria sustentar integridade é desviada para a gestão de imagem. E essa gestão nunca se completa, porque o tribunal invisível nunca se dissolve por conta própria. Quando Marco Aurélio fala de escravidão, ele não está pensando apenas em correntes físicas ou dominação política. Ele está descrevendo um estado interno muito mais comum e muito mais difícil de perceber. A condição de quem depende daquilo que não controla para manter equilíbrio emocional. Nesse sentido, a validação externa é uma das formas mais sofisticadas de cativeiro psicológico. A lógica é simples, mas brutal. Tudo aquilo que não depende exclusivamente de você não pode ser base da sua estabilidade. Opiniões mudam, humores oscilam, pessoas se distraem, grupos se reorganizam, a reputação sobe e desce por motivos que nada têm a ver com mérito. Quando alguém condiciona sua tranquilidade a essas variáveis, entrega o próprio estado interno
a forças externas, voláteis e imprevisíveis. Para Marco Aurélio, isso é escravidão porque elimina a autonomia. O indivíduo já não decide como se sente com base no que faz, mas com base no que os outros pensam sobre o que ele fez. A ação deixa de ser suficiente. Ela precisa ser confirmada. E quem precisa de confirmação não é livre. Esse ponto é especialmente importante porque o reconhecimento externo costuma se disfarçar de algo nobre. Parece justo querer que o bem seja visto. Parece razoável esperar que a retidão seja valorizada. O problema não está na expectativa em si, mas na dependência. Quando a ausência de reconhecimento abala o equilíbrio interno, a pessoa já não age por dever, mas por necessidade emocional. Marco Aurélio viveu cercado de aplauso. Bajuladores, conselheiros interesseiros, elogios constantes. Se alguém tinha motivos para se apoiar na validação externa, era ele. Ainda assim, seus escritos mostram preocupação contínua com a armadilha da aprovação. Ele sabia que o aplauso não revela verdade, não garante justiça e não protege contra erro. Pelo contrário, quanto mais alguém depende de reconhecimento, mais vulnerável se torna a manipulação. A escravidão emocional se manifesta de forma concreta no comportamento. Quem depende de validação externa tende a suavizar decisões difíceis para não desagradar. Evita confrontos necessários, adia correções, prefere ser querido a ser justo. Essas escolhas parecem pequenas isoladamente, mas acumulam efeito. Aos poucos, a retidão vai sendo negociada em nome da aceitação. Outro aspecto central é que o reconhecimento nunca é estável. Mesmo quando vem, ele dura pouco. A mente se acostuma rapidamente. O elogio de hoje vira referência para o silêncio de amanhã. A pessoa precisa de doses cada vez mais frequentes para manter o mesmo nível de segurança emocional. Isso cria um ciclo de dependência que se retroalimenta. Marco Aurélio via isso como perda de soberania interna. Para ele, ser livre era ser capaz de agir corretamente mesmo quando ninguém aprovava, mesmo quando havia crítica, mesmo quando o silêncio predominava. A retidão, nesse sentido, não era performance pública, mas alinhamento interno entre ação e princípio. Esse alinhamento exige disciplina. Não é natural no sentido confortável. Exige treinar a mente para separar valor de reação. Exige aceitar que muitas ações corretas não produzem eco algum. Exige tolerar o desconforto do silêncio sem transformá-lo em rejeição pessoal. Para alguém dependente de aplauso, isso soa quase insuportável, mas é exatamente aí que começa a liberdade. Quando Marco Aurélio insiste em lembrar a si mesmo que a opinião alheia não define o valor de suas ações, ele não está buscando indiferença fria. Ele está protegendo a própria capacidade de agir corretamente sob pressão. Ele entende que no momento em que a validação externa se torna critério, a integridade deixa de ser confiável. A escravidão emocional não se apresenta como prisão visível, ela se apresenta como necessidade constante de confirmação. Enquanto essa necessidade existir, a pessoa estará sempre reagindo, ajustando, corrigindo e se explicando. A ação correta deixa de ser um ponto de repouso e se transforma em mais uma fonte de instabilidade. É por isso que, para Marco Aurélio, a liberdade verdadeira não está em ser admirado, mas em não precisar sê-lo. Não porque o reconhecimento seja mau, mas porque depender dele corrói o único território que realmente pode ser governado: o próprio juízo. Depois de compreender a dependência da validação como forma de escravidão emocional, surge uma distinção que precisa ser feita com precisão cirúrgica. Reputação e caráter não são a mesma coisa, não operam da mesma forma e não produzem os mesmos efeitos. Confundi-los é uma das fontes mais persistentes de sofrimento moral. Reputação é uma construção externa. Ela existe fora do indivíduo. É formada por fragmentos de percepção, relatos incompletos, impressões rápidas, interpretações enviesadas e narrativas repetidas. Ela não pertence inteiramente a quem a carrega. Pertence ao grupo que a produz. Por isso, muda sem aviso, sem critério fixo e sem obrigação de justiça. Caráter, por outro lado, é interno. Ele não depende de plateia. É o padrão estável de decisão que se manifesta quando ninguém está olhando, quando há custo real,
quando há pressão, quando há risco de perda. Caráter não é o que se diz sobre alguém, é o que a pessoa faz quando a reação externa não compensa. O problema surge quando a pessoa começa a tratar a reputação como se fosse caráter, quando acredita que ser visto como correto equivale a ser correto. Essa confusão desloca o eixo da vida moral. Em vez de fortalecer decisões internas, a pessoa passa a gerenciar impressões. Em vez de treinar coerência, treina narrativa. Isso altera profundamente a forma como as escolhas são feitas. Se a prioridade é reputação, decisões passam a ser avaliadas pelo impacto público, não pelo alinhamento interno. A pergunta muda de "isso é correto" para "isso vai parecer correto". Esse pequeno deslocamento muda tudo. O que é silenciosamente certo perde valor. O que é visivelmente correto ganha preferência. Outro efeito dessa confusão é a fragilidade emocional. Como a reputação não está sob controle, quem a usa como base de identidade vive em estado de alerta. Qualquer sinal de reprovação, crítica ou silêncio prolongado é interpretado como ameaça ao próprio valor. A pessoa não sofre apenas por discordância, sofre porque sente que sua identidade está sendo corroída. Além disso, a reputação nunca é completa. Ninguém vê o todo. As pessoas veem recortes, momentos isolados, contextos incompletos. Quando alguém baseia sua estabilidade emocional na reputação, entrega seu equilíbrio a um retrato distorcido. O julgamento alheio raramente considera intenção, custo, dilema ou limite. Ele avalia o que aparece, não o que sustentou a decisão. Caráter, por sua vez, cresce em silêncio. Ele se fortalece quando a pessoa faz o que considera correto, sem garantia de reconhecimento. Quando suporta o desconforto de não ser compreendida. Quando aceita perda social, sem abandonar princípios. Esse crescimento não gera aplauso imediato. Muitas vezes, não gera nenhum sinal externo. Mas produz algo mais estável. Confiança interna. Essa confiança não é arrogância. Não é a certeza de estar sempre certo. É a capacidade de sustentar decisões sem precisar de confirmação constante. É a habilidade de revisar ações com honestidade sem se destruir emocionalmente. É saber ajustar quando erra sem depender de humilhação pública ou aprovação coletiva. Quando alguém confunde reputação com caráter, passa a investir energia no lugar errado. Gasta tempo explicando, justificando, corrigindo impressão, defendendo imagem. Essa energia poderia estar sendo usada para refinar decisões, melhorar julgamento e fortalecer coerência interna. Mas é desviada para fora. Esse desvio tem um custo cumulativo. Ao longo do tempo, a pessoa se torna mais sensível à opinião alheia e menos sensível aos próprios critérios. Pequenos desvios passam a ser tolerados se preservarem imagem. Pequenas concessões são feitas para evitar desgaste social. O caráter, que deveria ser eixo, vira variável. Separar reputação de caráter não significa desprezar a convivência social nem ignorar consequências externas. Significa apenas recolocar cada coisa no seu lugar. Reputação é efeito colateral. Caráter é causa. Quando a causa é sólida, o efeito pode variar sem destruir o núcleo. Quando o efeito vira causa, qualquer variação gera instabilidade. É nesse ponto que a pessoa começa a recuperar autonomia. Quando entende que pode perder reputação e ainda manter integridade. Que pode ser mal interpretada e ainda agir corretamente. Que pode não ser celebrada e ainda estar alinhada consigo mesma. Essa compreensão não elimina desconforto, mas o torna suportável e transforma a vida moral de um palco instável em um terreno mais firme, mesmo sob silêncio. Quando a reputação passa a ocupar o lugar do caráter, a validação externa deixa de ser apenas resposta e se transforma em instrumento. Nesse ponto, o reconhecimento já não é algo que acontece depois da ação. Ele passa a funcionar como moeda, uma moeda social usada para orientar comportamento, premiar conformidade e punir desvios. Esse jogo raramente é explícito. Ninguém anuncia regras formais. Ainda assim, elas existem e são aprendidas rapidamente. Certas atitudes geram elogio, outras geram silêncio. Algumas provocam reprovação aberta,
O indivíduo observa, associa e ajusta. Não porque alguém o obrigou, mas porque o cérebro humano é sensível a padrões de recompensa social. O elogio, nesse contexto, funciona como reforço positivo. Ele sinaliza pertencimento, aceitação e segurança. A reprovação, mesmo leve, funciona como alerta. O silêncio prolongado funciona como punição ambígua. Não confirma rejeição, mas sugere risco. Esse tipo de punição é especialmente eficaz porque obriga a mente a imaginar o pior cenário possível. A partir daí, o comportamento começa a ser moldado. A pessoa aprende o que pode dizer, o que deve evitar, quando agir e quando recuar. Não porque essas escolhas sejam corretas em si, mas porque produzem o retorno social desejado. A moral passa a ser ajustada por feedback externo, não por convicção interna. Esse processo cria uma forma de controle sutil. Quem distribui reconhecimento controla comportamento sem precisar ordenar nada. Basta elogiar certas atitudes e ignorar outras. Basta validar certos discursos e ridicularizar outros. Com o tempo, as pessoas se autorregulam, passam a agir de acordo com o padrão dominante para não perder capital simbólico. O perigo desse jogo está no fato de que ele se apresenta como consenso moral. A pessoa acredita que está seguindo o que é correto, quando, na verdade, está seguindo o que é recompensado. A linha entre virtude e conveniência fica borrada. O indivíduo já não sabe mais se age por princípio ou por medo de exclusão. Outro efeito desse sistema é a homogeneização do comportamento. Decisões passam a se parecer umas com as outras. A diversidade moral diminui. A coragem de discordar se torna rara. Não porque todos concordam, mas porque discordar custa reconhecimento. E para quem depende dele, o custo parece alto demais. Nesse ambiente, o silêncio deixa de ser neutro. Ele se torna ameaça. A ausência de aplauso passa a ser interpretada como sinal de erro. Isso empurra as pessoas para um estado constante de autopromoção moral. Cada gesto precisa ser visível. Cada valor precisa ser declarado. Cada intenção precisa ser anunciada. A ação correta em silêncio perde espaço. Esse jogo também cria hipocrisia funcional. Pessoas aprendem a dizer o que gera aplauso e a fazer, em privado, o que realmente desejam. Não porque sejam moralmente fracas, mas porque o sistema recompensa a aparência, não coerência. A validação externa passa a ser critério de sucesso moral. O custo psicológico desse ambiente é alto. A pessoa vive em vigilância constante. Observa reações, conta elogios, percebe quedas de atenção. Pequenas variações de resposta social afetam humor, energia e confiança. A estabilidade interna fica condicionada a um sistema que não foi feito para ser justo nem previsível. O mais problemático é que, nesse jogo, a retidão autêntica se torna um risco. Agir corretamente quando isso contraria o padrão dominante pode gerar perda de reconhecimento. Para alguém dependente de aplauso, isso é quase impensável. O medo de perder capital simbólico paralisa decisões difíceis. Enquanto esse jogo social do aplauso governa, a pessoa não é plenamente autora da própria conduta. Ela reage ao sistema de recompensas, ajusta comportamento para manter posição. E quanto mais tempo passa nesse ambiente, mais difícil se torna distinguir entre agir por convicção e agir para não ser punido pelo silêncio coletivo. Nenhuma dependência emocional se sustenta apenas por hábito. Por trás da busca constante por reconhecimento, existe quase sempre uma ferida anterior, muitas vezes antiga, às vezes esquecida, mas ainda ativa. Essa ferida não precisa ser dramática nem explícita. Pode ter se formado lentamente, em ambientes comuns através de experiências repetidas de invisibilidade, rejeição sutil ou amor condicionado. Para muitas pessoas, o reconhecimento funciona como prova de existência, não no sentido literal, mas psicológico. Ser visto, elogiado ou valorizado confirma algo interno que ainda não se consolidou. Eu importo, eu sou suficiente, eu tenho valor. Quando esse valor não foi estabilizado internamente, ele passa a ser buscado fora, de forma recorrente. Essa busca não nasce como vaidade, ela nasce como compensação. A mente aprende que certos comportamentos produzem alívio,
Ajudar, ser correto, ser útil, ser exemplar. Cada vez que essas ações geram reconhecimento, o sistema interno associa virtude à segurança emocional. O problema é que essa associação não resolve a ferida. Ela apenas a silencia temporariamente. Por isso o efeito nunca dura. O elogio acalma por alguns instantes, às vezes por horas, raramente por dias. Depois disso, o vazio retorna. Não porque o elogio foi insuficiente, mas porque ele não atua na causa. Ele atua apenas no sintoma. A ferida permanece aberta, exigindo novas doses. Com o tempo, a pessoa passa a organizar sua identidade em torno da utilidade moral. Eu sou quem ajuda. Eu sou quem faz o certo. Eu sou quem sustenta. Essa identidade parece sólida, mas é frágil, porque depende de confirmação externa. Quando o reconhecimento falha, a identidade treme. A pessoa sente que perdeu algo essencial, mesmo que continue sendo a mesma. Esse mecanismo explica por que algumas pessoas reagem com intensidade desproporcional ao silêncio. Não é o silêncio em si que dói, é o que ele ativa. Ele toca na ferida da não validação. Ele reabre a sensação de invisibilidade. E a mente reage tentando restaurar o equilíbrio, seja buscando mais reconhecimento, seja se fechando em ressentimento. Outro aspecto importante é que essa ferida costuma gerar comparação constante. A pessoa observa quem é reconhecido, quem é elogiado, quem recebe atenção. Cada comparação funciona como microavaliação de valor pessoal. Isso intensifica a instabilidade emocional. O reconhecimento deixa de ser algo desejável e passa a ser algo necessário para não se sentir inferior. Esse estado cria vigilância contínua. A pessoa monitora reações, mede respostas, percebe variações mínimas de atenção. Pequenas diferenças são amplificadas internamente. O sistema emocional fica hiperreativo. Não porque a pessoa seja fraca, mas porque a ferida ainda não cicatrizou. O erro comum aqui é tentar resolver essa ferida com mais exposição moral, mais esforço, mais entrega, mais correção, mais disponibilidade. A pessoa acredita que, se fizer o suficiente, finalmente será vista. Mas esse suficiente nunca chega, porque o problema não está na quantidade de bem feito, mas na fonte do valor pessoal. Enquanto a identidade depender do retorno externo, nenhuma quantidade de reconhecimento será estável. Sempre haverá alguém mais elogiado, mais visto, mais celebrado. Sempre haverá momentos de silêncio. Sempre haverá contextos onde o esforço não é notado. Cada um desses momentos reativa a ferida. A compreensão desse ponto é crucial porque muda o foco do problema. A dependência de aplauso não é apenas um hábito social. Ela é um mecanismo de regulação emocional que tenta compensar algo que não foi internalizado. Sem entender isso, a pessoa pode até mudar comportamento por um tempo, mas continuará vulnerável. Enquanto a ferida permanecer ativa, o reconhecimento continuará funcionando como sedativo. E todo sedativo cria tolerância, dependência e abstinência. A verdadeira ruptura não acontece quando o mundo começa a reconhecer mais, mas quando a pessoa deixa de precisar que o mundo confirme aquilo que deveria estar estabilizado por dentro. Considere uma situação comum, repetida em inúmeros contextos. Uma pessoa ajuda com frequência, resolve problemas, antecipa necessidades, assume tarefas que não lhe caberiam formalmente. Faz isso porque acredita que é o correto. No início, há satisfação interna. Ajudar faz sentido. O ambiente funciona melhor. As pessoas se beneficiam. Com o tempo, porém, algo começa a mudar. As reações diminuem. O agradecimento se torna raro. O esforço passa a ser tratado como esperado. Aquilo que antes gerava reconhecimento, agora gera silêncio. A pessoa continua ajudando, mas o estado interno se altera. Surge uma irritação difusa, um cansaço que não é físico, um pensamento recorrente. Ninguém percebe. Esse é o ponto crítico. A ajuda, que começou como escolha, passou a ser interpretada como investimento emocional. A mente registra cada ação como crédito. Quando o retorno não vem, surge sensação de prejuízo. Não porque alguém prometeu algo, mas porque a expectativa foi construída internamente. A partir daí, o comportamento começa a se contaminar. A pessoa ainda ajuda, mas com peso. O gesto perde leveza.
Pequenos atrasos alheios passam a irritar. Pedidos simples soam abusivos. Ajudar deixa de ser expressão de valor e passa a ser lembrança de frustração acumulada. O ressentimento não aparece como raiva explícita. Ele surge como afastamento gradual. Menos entusiasmo, menos disponibilidade. Comentários internos que reescrevem a narrativa. As pessoas só sabem pedir. Ninguém valoriza. Eu sempre fico com a parte difícil. Essas frases não surgem do nada. Elas são tentativas de justificar a dor da expectativa frustrada. Em muitos casos, a pessoa não reduz imediatamente a ajuda. Ela mantém o comportamento, mas muda a postura. O tom fica mais seco. A paciência diminui. O vínculo se fragiliza. A ajuda continua existindo, mas já não constrói relação. Ela passa a carregar cobrança silenciosa. Esse tipo de ressentimento é especialmente destrutivo, porque ele se apresenta como consequência natural da generosidade. A pessoa acredita que ficou amarga porque deu demais. Mas o que realmente aconteceu foi outra coisa. A ajuda deixou de ser gratuita. Tornou-se meio de obter reconhecimento. Quando esse reconhecimento não veio, a frustração se acumulou. Outro detalhe importante é que, nesse estágio, a pessoa começa a usar a própria ajuda como referência moral. Eu faço mais do que os outros. Eu sustento. Eu resolvo. Essa comparação reforça a identidade de quem carrega peso extra. Ao mesmo tempo, isola. Os outros passam a ser vistos como ingratos ou incapazes. O vínculo se deteriora dos dois lados. Se essa dinâmica não é interrompida, dois desfechos costumam aparecer. Um é o colapso. A pessoa explode, reclama, cobra reconhecimento acumulado. O outro é o desligamento silencioso. Ela reduz drasticamente o envolvimento, se fecha e racionaliza a mudança como amadurecimento. Em ambos os casos, a perda. Perda de relação, perda de sentido e perda de liberdade interna. O ponto central desse caso não é dizer que ajudar é errado. É mostrar que ajudar condicionado a retorno emocional cria um ciclo previsível de frustração. Enquanto a ação estiver vinculada à necessidade de reconhecimento, ela será instável. O silêncio do outro sempre terá poder de ferir. Esse caso mostra, de forma concreta, como a dependência de validação não apenas afeta o estado interno, mas altera a qualidade das relações. O gesto correto, quando contaminado por expectativa, deixa de aproximar e passa a afastar. E aquilo que poderia fortalecer caráter e vínculo se transforma em fonte silenciosa de desgaste contínuo. Existe um tipo específico de desgaste moral que não nasce da crítica nem da oposição aberta, mas do silêncio prolongado. Ele aparece quando alguém age de forma ética, consistente e correta ao longo do tempo, e ainda assim não recebe qualquer sinal de reconhecimento. Nenhum elogio, nenhuma menção, nenhuma confirmação visível de que aquilo importou para alguém. No início, esse silêncio é suportável. A pessoa diz a si mesma que não faz o certo por aplauso, segue agindo, mantém o padrão. Mas, com o passar do tempo, a ausência total de reação começa a pesar. Não porque o indivíduo tenha se tornado vaidoso, mas porque o cérebro humano tende a buscar feedback para validar esforço. Quando não há feedback algum, a mente começa a questionar o sentido. A pergunta não surge de forma direta. Ela aparece de maneira mais aceitável. Vale a pena? Essa pergunta parece racional, mas carrega uma carga emocional forte. Vale a pena continuar sendo ético se ninguém percebe? Vale a pena sustentar padrões que parecem invisíveis? Vale a pena pagar um custo que não gera retorno algum, nem simbólico? Nesse ponto, surge um conflito interno. De um lado, os valores. Do outro, o desgaste. A pessoa sente que está fazendo o que é correto, mas também sente que está sozinha. Essa solidão moral não vem da ausência de companhia, mas da ausência de eco. É a sensação de agir no vazio. Com o tempo, esse conflito pode levar a uma conclusão perigosa. Talvez ser ético não faça diferença. Essa conclusão não nasce de reflexão profunda sobre moralidade. Ela nasce da exaustão. A mente tenta aliviar o desconforto reduzindo o custo. E uma das formas mais rápidas de reduzir custo é baixar o padrão. A pessoa não abandona imediatamente seus valores.
Ela começa por pequenas concessões. Um silêncio onde antes haveria posicionamento. Uma omissão onde antes haveria correção. Um desvio pequeno que não parece grave. Cada concessão é justificada como adaptação ao ambiente, mas na prática é resposta ao silêncio acumulado. Outro efeito desse cenário é o isolamento interno. A pessoa começa a se sentir deslocada. Observa outros agindo com menos cuidado, menos integridade, menos consistência e aparentemente vivendo sem conflito. Isso intensifica a sensação de que o esforço ético é um peso desnecessário. O silêncio do ambiente reforça essa percepção. É importante notar que, nesse caso, o problema não é a ética em si, mas a expectativa implícita de que ela seria reconhecida. Mesmo que a pessoa afirme que não espera aplauso, o silêncio prolongado revela que alguma expectativa existia. Caso contrário, não haveria frustração. O desconforto indica dependência parcial de retorno. Esse tipo de desgaste é especialmente perigoso porque pode levar ao cinismo. A pessoa começa a tratar valores como ingenuidade. Passa a acreditar que o mundo premia apenas quem se adapta, não quem é correto. Essa crença oferece alívio momentâneo, mas cobra um preço alto, a perda de alinhamento interno. Quando alguém abandona a ética por exaustão, não se sente livre, sente-se vazio. A redução do padrão não traz paz, traz anestesia. A pessoa para de sofrer com o silêncio, mas também para de se respeitar da mesma forma. Algo interno se perde, ainda que seja difícil de nomear. Esse caso mostra que o silêncio pode ser tão corrosivo quanto a crítica, quando a ação correta está ligada à expectativa de reconhecimento. Enquanto a retidão depender de eco externo para se sustentar, o silêncio sempre terá poder de desestabilizar. A verdadeira estabilidade só começa quando a pessoa consegue agir corretamente, mesmo quando não há testemunhas, mesmo quando não há retorno, mesmo quando ninguém parece notar. Existe uma forma particularmente sofisticada de dependência de reconhecimento que aparece em posições de liderança. Ela não se manifesta como insegurança óbvia, mas como necessidade constante de ser percebido como necessário, justo e central. O líder continua tomando decisões, continua orientando, continua assumindo responsabilidade, mas passa a precisar que essas ações sejam visíveis e valorizadas para manter equilíbrio interno. No início, isso parece natural. Liderar envolve exposição, envolve avaliação, envolve reação. O problema surge quando o líder começa a medir a correção das próprias decisões pela reação do grupo, e não pelo critério interno que deveria orientar o cargo. A decisão correta deixa de ser aquela que resolve o problema e passa a ser aquela que preserva a imagem. Esse tipo de líder começa a organizar o trabalho de forma que seu papel fique evidente. Intervenções são feitas em público quando poderiam ser feitas em privado. Soluções são apresentadas com narrativa heróica. Conflitos são administrados de forma a reforçar a autoridade simbólica, não necessariamente eficácia. O objetivo não é apenas conduzir, é ser reconhecido como quem conduz. Com o tempo, isso distorce a tomada de decisão. Medidas impopulares, ainda que necessárias, são adiadas ou suavizadas. Correções difíceis são evitadas para não gerar desgaste. O líder começa a preferir consenso aparente à correção real. Não porque perdeu valores, mas porque passou a depender da resposta emocional do grupo. Esse padrão cria um ambiente instável. A equipe aprende rapidamente que certas decisões são tomadas mais pelo efeito simbólico do que pela necessidade concreta. Isso reduz confiança. Pessoas passam a agir de acordo com o que agrada, não com o que funciona. O sistema se adapta à imagem do líder, não à realidade do problema. Outro efeito é o esgotamento do próprio líder. Manter imagem exige vigilância constante. Cada decisão precisa ser explicada. Cada gesto precisa ser interpretável. Cada erro precisa ser justificado rapidamente. A liderança deixa de ser exercício de julgamento e passa a ser gestão de percepção. Isso consome energia e reduz clareza. Quando o reconhecimento diminui, o impacto emocional é desproporcional. O líder se sente desvalorizado, ignorado ou substituível.
Essa sensação não nasce apenas do cargo, mas da identidade construída em torno da visibilidade. A liderança deixa de ser função e vira prova de valor pessoal. Em alguns casos, esse tipo de dependência leva à centralização excessiva. O líder precisa estar em tudo, decidir tudo, opinar sobre tudo. Não porque os outros não sejam capazes, mas porque a ausência de protagonismo gera desconforto interno. Delegar passa a ser vivido como perda de importância. Esse comportamento cria um ciclo negativo. Quanto mais o líder se torna central, menos o grupo se desenvolve. Quanto menos o grupo se desenvolve, mais o líder se sente necessário. Esse ciclo não fortalece ninguém. Ele mantém dependência mútua baseada em reconhecimento, não em competência. O caso do líder que precisa ser visto mostra como a validação externa pode corromper até mesmo funções que exigem firmeza e clareza. A liderança perde eficácia quando passa a ser regulada por aplauso. O grupo perde autonomia. O líder perde liberdade interna. E decisões que deveriam ser simples se tornam pesadas, carregadas de cálculo simbólico. Esse exemplo deixa claro que a dependência de reconhecimento não afeta apenas relações individuais. Ela distorce sistemas inteiros. Quando a visibilidade se torna critério, a retidão se torna opcional. E o custo dessa troca raramente aparece de imediato. Ele se acumula, silenciosamente, até que o sistema inteiro comece a operar abaixo do seu potencial real. Existe um erro específico que torna a dependência de reconhecimento particularmente difícil de abandonar. Ele não é grosseiro, nem óbvio. Pelo contrário, ele soa razoável, quase nobre. Esse erro consiste em confundir reconhecimento com justiça. A mente cria uma equivalência silenciosa. Se algo é justo, deveria ser reconhecido. Se não foi reconhecido, então foi injusto. Essa equivalência parece lógica à primeira vista, mas ela não se sustenta na prática. Justiça e reconhecimento operam em planos diferentes. Justiça diz respeito à correção de uma ação em relação a um princípio. Reconhecimento diz respeito à reação de um grupo em relação a uma ação percebida. Um depende de critérios. O outro depende de atenção, contexto, interesse e narrativa. Quando a pessoa mistura essas duas coisas, cria uma expectativa que o mundo raramente cumpre. Ela passa a esperar que o ambiente funcione como tribunal justo, avaliando corretamente cada gesto, cada decisão, cada custo assumido. Quando isso não acontece, a frustração é interpretada como prova de que agir corretamente não vale a pena. O erro aqui não está em desejar justiça. Está em exigir que o reconhecimento seja o mecanismo que a distribui. O mundo não funciona assim. Muitas ações justas passam despercebidas. Muitas ações injustas são celebradas. Isso não ocorre porque o mundo é perverso por natureza, mas porque a atenção humana é limitada, seletiva e enviesada. Esse erro sedutor gera um tipo específico de indignação. A pessoa não se sente apenas ignorada, ela se sente lesada moralmente. A ausência de reconhecimento é vivida como violação. Isso intensifica o ressentimento e dá à frustração uma aparência ética. A pessoa acredita que está reagindo a uma injustiça objetiva, quando, na verdade, está reagindo à quebra de uma expectativa emocional. A consequência prática é a perda de autonomia. Sempre que a justiça é confundida com reconhecimento, o estado interno passa a depender da reação externa. A pessoa já não avalia a própria ação pelo critério que a motivou, mas pelo retorno que ela gerou. Se o retorno foi pequeno, a ação é reavaliada como erro, mesmo que tenha sido correta. Esse mecanismo também distorce a memória. A pessoa passa a lembrar mais intensamente das vezes em que não foi reconhecida do que das vezes em que agiu com integridade. O foco se desloca da ação para a reação. O passado é reinterpretado como sequência de injustiças pessoais, o que reforça a sensação de estar sempre em desvantagem moral. Outro efeito desse erro é a seletividade ética. A pessoa começa a investir energia apenas em ações que têm chance de reconhecimento, não porque abandonou valores, mas porque passou a usar o retorno externo como indicador de justiça. Aquilo que não rende reação deixa de parecer relevante. Essa lógica é perigosa,
porque inverte a ordem correta das coisas. A justiça não depende de reconhecimento para existir. Ela depende de alinhamento entre ação e princípio. O reconhecimento pode ou não acontecer. Quando acontece, é contingente. Quando não acontece, não invalida a ação. Enquanto esse erro não é desmontado, a pessoa continuará vulnerável ao silêncio e à indiferença. Cada ausência de aplauso será vivida como falha moral do mundo. Cada reconhecimento alheio será vivido como reparação. Esse ciclo mantém a mente em estado de cobrança constante. A ruptura só começa quando a pessoa aceita uma verdade desconfortável. O mundo não é um espelho justo. Ele não confirma automaticamente aquilo que é correto. Ele reage ao que é visível, narrável, conveniente ou emocionalmente estimulante. Exigir que ele funcione como tribunal imparcial é garantir frustração recorrente. Desfazer esse erro não elimina o desejo humano de justiça, mas reposiciona a fonte de avaliação. A ação volta a ser medida pelo critério que a originou, não pela reação que recebeu. A mente deixa de cobrar do mundo aquilo que ele não promete entregar. E ao fazer isso, começa a recuperar algo essencial: a capacidade de agir corretamente sem transformar cada gesto em um pedido silencioso de validação. Depois de desmontar o erro que confunde reconhecimento com justiça, surge a necessidade de um movimento prático, não teórico, não abstrato, um gesto que reeduque o sistema emocional na raiz. Esse gesto é o anonimato deliberado, não como ideal moral elevado, mas como técnica de libertação interna. Anonimato deliberado significa agir corretamente, retirando, de forma consciente, qualquer possibilidade de retorno simbólico. Não contar, não sinalizar, não deixar pistas, não construir narrativa, não esperar reação. A ação é feita e encerrada ali. O circuito termina na própria decisão. O impacto inicial dessa prática costuma ser desconfortável. O corpo estranha, a mente busca saída. Surge o impulso de comentar, de registrar, de mencionar de forma indireta. Esse impulso revela o grau de dependência instalado. Ele não aparece quando a pessoa é livre. Ele aparece quando o reconhecimento ainda funciona como regulador emocional. Esse desconforto não é sinal de erro, é sinal de abstinência. O sistema estava acostumado a fechar o circuito com retorno externo. Ao impedir isso, cria-se um vazio temporário. A mente tenta preenchê-lo com justificativas, racionalizações ou pequenas quebras do anonimato. Resistir a esse impulso é parte essencial do treino. A prática não exige grandes gestos, pelo contrário. Ela funciona melhor com ações pequenas, repetíveis e cotidianas. Resolver algo sem mencionar. Corrigir um erro sem anunciar. Defender alguém sem se posicionar como herói. Ajudar sem deixar rastros. Cada uma dessas ações enfraquece a associação entre virtude e retorno emocional. Com o tempo, algo começa a mudar. A mente aprende que a ação pode se encerrar sem confirmação. O silêncio deixa de ser interpretado automaticamente como rejeição. O corpo começa a tolerar a ausência de reação. Essa tolerância não nasce de indiferença, mas de segurança interna. É importante distinguir anonimato deliberado de ocultação por medo. No anonimato deliberado, a pessoa não se esconde para evitar crítica. Ela se retira da cena para retirar o estímulo. A motivação não é evitar julgamento, mas impedir que o julgamento se torne critério. Essa diferença é sutil, mas decisiva. Outro ponto central é que o anonimato não elimina desconforto de imediato. Ele treina a capacidade de sustentá-lo. A pessoa aprende que pode fazer o correto, sentir o vazio momentâneo e não reagir a ele. Esse aprendizado é profundamente transformador, porque rompe o ciclo automático entre ação e expectativa. Com o tempo, a recompensa muda de lugar. Ela deixa de vir da reação externa e passa a vir da coerência interna. Não como euforia, mas como estabilidade. A pessoa começa a perceber que agir corretamente sem plateia gera menos ansiedade, menos cobrança e menos desgaste. A ação volta a ser simples. Essa prática também revela algo importante. Muitas ações que pareciam nobres eram sustentadas, em parte, pelo desejo de reconhecimento. Ao retirar esse combustível,
Algumas atitudes perdem atratividade. Isso não é perda, é clareza. O que permanece após o anonimato tende a ser mais alinhado com o valor real. O anonimato deliberado não é um ideal a ser exibido. Ele não precisa ser conhecido por ninguém. Ele não constrói imagem. Ele constrói autonomia. A pessoa deixa de depender do ambiente para validar decisões. Isso não a torna fria nem distante. Pelo contrário, ela se torna mais consistente, porque não está mais negociando internamente a cada gesto. A discussão deixa de ser apenas descritiva e passa a ser operacional. A dependência de reconhecimento não é desmontada por argumentos, mas por experiência repetida de agir sem retorno e sobreviver emocionalmente a isso. É nesse ponto que a liberdade começa a deixar de ser conceito e passa a ser treino diário. Depois que o anonimato deliberado começa a retirar o reconhecimento do centro da ação, surge a necessidade de um instrumento simples e constante para orientar decisões no momento exato em que elas são feitas. Esse instrumento não é um código complexo, nem um princípio abstrato. É uma técnica direta, aplicável em tempo real, capaz de expor dependências ocultas antes que elas dirijam o comportamento. Trata-se da dupla pergunta. A primeira pergunta é objetiva. Isso é correto. Não no sentido de perfeição moral, mas de alinhamento com o valor que a pessoa afirma sustentar. Essa pergunta não exige aplauso nem justificativa externa. Ela exige honestidade interna. Responder a ela implica assumir responsabilidade pela própria decisão, sem transferir o critério para fora. A segunda pergunta vem imediatamente depois, e é mais desconfortável. Eu conseguiria sustentar essa ação se ninguém soubesse? Essa pergunta não avalia o resultado externo. Ela testa a dependência emocional. Se a resposta for não, algo importante foi revelado. Não significa que a ação seja errada, mas que ela está condicionada a retorno simbólico. Essa técnica funciona porque separa dois planos que costumam se misturar: o plano da correção e o plano da recompensa emocional. Muitas ações são corretas, mas não são livres. Elas são feitas com uma expectativa silenciosa de validação. A dupla pergunta expõe essa expectativa antes que ela se transforme em frustração. No início, responder honestamente à segunda pergunta costuma gerar desconforto. A pessoa percebe que muitas atitudes que considerava puramente éticas carregavam uma condição implícita. Essa percepção pode provocar resistência. A mente tenta suavizar a resposta, reinterpretar a intenção, justificar a expectativa. Esse movimento defensivo é parte do processo. Com o tempo, a técnica começa a produzir clareza. A pessoa aprende a identificar o ponto exato onde o reconhecimento entra como fator decisivo. Às vezes, é antes da ação, influenciando a escolha. Às vezes é depois, gerando expectativa de retorno. Em ambos os casos, a consciência do mecanismo já reduz seu poder automático. Um efeito importante dessa prática é a redução do ressentimento futuro. Quando a pessoa reconhece, antes de agir, que espera reconhecimento, ela pode escolher conscientemente. Pode ajustar a ação, pode reduzir a entrega, pode reformular a motivação ou pode decidir agir mesmo assim, assumindo o custo emocional. O que desaparece é a surpresa amarga. A frustração perde força quando deixa de ser inconsciente. Essa técnica também ajuda a diferenciar ações que valem a pena das que não valem. Algumas atitudes, quando passam pela dupla pergunta, revelam-se sustentadas quase exclusivamente por expectativa de aplauso. Quando essa expectativa é retirada, o interesse pela ação diminui. Isso não é empobrecimento moral, é depuração. Outro ponto crucial é que a dupla pergunta não deve ser usada para paralisar. Ela não existe para impedir a ação, mas para libertá-la. A pessoa não precisa responder sempre de forma ideal. Ela precisa responder de forma honesta. A honestidade cria margem de escolha. A ilusão cria dependência. Com a prática, a mente começa a antecipar as respostas automaticamente. Antes mesmo de formular a ação, o sistema interno avalia se ela se sustenta sem plateia. Isso reduz o número de decisões contaminadas por expectativa. A ação correta
passa a ser escolhida com menos tensão e menos cálculo simbólico. Essa técnica também fortalece tolerância ao silêncio. Quando a pessoa já passou pela segunda pergunta e decidiu agir mesmo sem reconhecimento, o silêncio posterior perde poder. Ele deixa de ser surpresa e passa a ser parte do cenário. A ação se encerra na decisão, não na reação. A dupla pergunta não elimina desconforto, mas transforma o desconforto em custo consciente, não em ferida aberta. Esse deslocamento é essencial. Enquanto o custo é inconsciente, ele gera ressentimento. Quando é consciente, ele gera maturidade. Isso introduz um instrumento que acompanha a prática do anonimato deliberado e prepara o terreno para uma mudança mais profunda. Agir não apenas sem depender de aplauso, mas com plena clareza sobre o que está sendo escolhido, o que está sendo pago e o que está sendo abandonado emocionalmente em cada decisão. Existe uma distorção comum que surge quando alguém começa a se libertar da dependência de reconhecimento. Essa distorção leva à conclusão equivocada de que agir sem buscar aplauso significa aceitar tudo, evitar confronto e se submeter silenciosamente a qualquer situação. Essa interpretação é confortável para o ambiente, mas corrosiva para a integridade individual. A retidão, quando corretamente compreendida, não é recuo, ela é precisão. Não se trata de suavizar decisões para evitar atrito, nem de engolir injustiça para preservar imagem de serenidade. Trata-se de agir de acordo com critérios internos claros, independentemente de aprovação ou reprovação. Em muitos casos, isso exige confronto direto. O erro acontece quando a pessoa confunde a ausência de performance com a ausência de ação. A ideia de que só confronta quem quer aparecer é falsa. Há confrontos necessários que não rendem aplauso algum. Pelo contrário, eles costumam gerar desconforto, silêncio ou rejeição. Justamente por isso, quem depende de reconhecimento tende a evitá-los. Quando a validação externa ainda regula o comportamento, o confronto se torna ameaça. A pessoa calcula o custo simbólico antes de agir. Pergunta-se como será vista, se perderá prestígio, se será mal interpretada. Essa hesitação não é prudência, é dependência emocional travestida de maturidade. A retidão sem passividade se manifesta quando alguém corrige o que precisa ser corrigido, sem teatralidade. O tom é firme, não agressivo. A linguagem é clara, não humilhante. A intenção não é vencer debate nem provar superioridade moral, mas interromper um erro ou estabelecer um limite funcional. Esse tipo de ação costuma ser silenciosamente rejeitada. Não gera elogio, não gera sensação de heroísmo. Muitas vezes, não gera resposta alguma. Ainda assim, é necessária. E justamente por não produzir retorno simbólico, ela serve como teste real de autonomia interna. Outro ponto importante é que passividade costuma ser confundida com humildade. A pessoa se convence de que não confrontar é sinal de virtude. Na prática, muitas vezes é apenas medo de desaprovação. A humildade verdadeira não evita conflito quando o conflito é exigido pelo princípio. Ela evita espetáculo. Estabelecer limites sem plateia é um dos exercícios mais difíceis para quem se libertou parcialmente da dependência de aplauso. Não há recompensa emocional. Não há confirmação imediata. O desconforto permanece. Ainda assim, o limite precisa ser colocado, porque a alternativa é permitir a corrosão lenta da integridade. Há também o risco oposto, usar a libertação do aplauso como justificativa para a dureza excessiva. A pessoa acredita que, por não buscar reconhecimento, pode agir de forma fria, ríspida ou indiferente. Isso não é retidão. É retração emocional disfarçada de força. A ausência de aplauso não autoriza a ausência de humanidade. A retidão não passiva exige atenção constante ao motivo da ação. Quando alguém confronta para aliviar raiva acumulada ou provar independência, o gesto perde clareza. Quando confronta porque a situação exige correção, mesmo sabendo que isso trará desconforto e nenhuma validação, o gesto se mantém íntegro. Esse tipo de atuação cria um paradoxo interessante. A pessoa passa a ser menos visível, mas mais confiável. Menos celebrada, mas mais consistente. O ambiente pode resistir no início, porque perde a previsibilidade da performance. Mas, aos poucos,
passa a reconhecer limites claros, mesmo sem verbalizar isso. A retidão, que não é passiva, não busca aplauso, mas também não foge do custo. Ela aceita o desconforto como parte do preço de agir de acordo com critérios internos estáveis. E esse preço, embora nunca seja anunciado nem recompensado, produz um efeito silencioso. A capacidade de sustentar decisões difíceis sem precisar se explicar, sem se justificar e sem negociar o próprio eixo a cada reação externa. Quando alguém deixa de depender de reconhecimento externo, algo muda no equilíbrio do ambiente ao redor. Essa mudança raramente é celebrada. Na maioria das vezes, ela é percebida como ameaça silenciosa. Surge então um antagonista que não tem rosto definido. Não fala abertamente e não se apresenta como oposição direta. Ainda assim, exerce pressão real. Trata-se do antagonista social invisível. Esse antagonista não age por meio de confronto imediato. Ele opera por sinais sutis. Observação prolongada, comentários indiretos, mudanças no tom, pequenos testes de conformidade. O grupo começa a notar que aquela pessoa já não reage da mesma forma, não busca validação, não ajusta discurso para agradar, não demonstra ansiedade diante do silêncio. Isso gera estranhamento. O primeiro estágio costuma ser a curiosidade cautelosa. O ambiente observa, tenta entender se a mudança é temporária. Pequenas provocações aparecem, silêncios estratégicos. O objetivo não é punir ainda, mas verificar se o indivíduo retorna ao padrão anterior. Muitas pessoas, diante dessa pressão leve, recuam sem perceber. Ajustam novamente o comportamento para restaurar equilíbrio social. Quando o recuo não acontece, o antagonista social avança para o segundo estágio, a acusação velada. A pessoa passa a ser vista como distante, fria, arrogante ou difícil. Essas acusações raramente são diretas. Elas circulam em conversas paralelas, olhares trocados, mudanças de convite. O grupo tenta enquadrar a autonomia como defeito de caráter. Esse movimento tem função clara. Ele serve para reintroduzir a dependência. Ao gerar desconforto social, o ambiente pressiona o indivíduo a voltar a buscar aprovação. A mensagem implícita é simples. Se você não performa como esperamos, pagará um preço relacional. Esse preço não é anunciado, mas sentido. Se ainda assim a pessoa mantém consistência, o antagonista social entra no terceiro estágio, o ultimato silencioso. O indivíduo começa a perceber exclusão mais clara, menos acesso, menos consulta, menos espaço. O grupo não diz mude ou saia. Ele simplesmente reorganiza o sistema de forma que a presença autônoma se torne desconfortável. Esse processo não acontece porque a pessoa fez algo errado. Ele acontece porque a autonomia expõe uma fragilidade coletiva. Grupos funcionam melhor quando seus membros são previsíveis. Aquele que não depende de aplauso não responde aos mesmos estímulos. Ele não é facilmente controlável por elogio ou reprovação. Isso cria instabilidade. O risco, nesse ponto, é interpretar essa pressão como prova de erro pessoal. A pessoa começa a duvidar de si. Pergunta-se se não está sendo inflexível, insensível ou excessivamente rígida. Essas dúvidas são naturais, mas perigosas quando não examinadas com cuidado. Nem toda rejeição indica falha. Às vezes indica apenas que o jogo mudou. Resistir ao antagonista social invisível não significa entrar em guerra. Significa não reagir impulsivamente. Não tentar recuperar aprovação por concessão automática. Não explicar em excesso. Não se justificar para agradar. Cada tentativa de reconciliação baseada em performance reforça o mecanismo de controle. Ao mesmo tempo, resistir não é isolar-se por orgulho. A pessoa precisa distinguir entre custo necessário e perda desnecessária. Algumas relações se reorganizam, outras se perdem. Esse processo não é confortável, mas é revelador. Ele mostra quais vínculos eram sustentados por troca simbólica e quais se mantêm por respeito funcional. O antagonista social invisível ensina uma lição difícil. Nem todo ambiente tolera integridade silenciosa. Muitos preferem previsibilidade emocional à retidão consistente. Quando alguém deixa de buscar aplauso, obriga o grupo a se relacionar em outro nível.
menos manipulável e menos teatral. Sustentar-se nesse estágio exige clareza interna. Não há confirmação externa. Não há aplauso. O silêncio se intensifica. Ainda assim, a pessoa precisa continuar agindo de acordo com critérios próprios, sem endurecer, sem ceder, sem transformar a pressão em ressentimento. É nesse ponto que a autonomia deixa de ser escolha pontual e se torna posição sustentada, mesmo quando o custo social se torna mais evidente. Libertar-se da dependência de reconhecimento não significa eliminar o elogio da experiência humana. Significa impedir que ele se transforme em comando interno. O elogio continuará existindo. Pessoas continuarão comentando, agradecendo, reconhecendo. O ponto decisivo é o que acontece dentro quando isso ocorre. Quando alguém ainda depende de validação, o elogio funciona como âncora emocional. Ele estabiliza o humor, reforça a identidade e cria alívio imediato. Esse alívio, porém, vem acompanhado de um efeito colateral silencioso, a necessidade de repetição. A mente registra a sensação agradável e passa a buscá-la novamente. O elogio deixa de ser resposta e vira critério. Receber elogio sem virar refém exige reduzir a absorção, não rejeitar, não desmerecer, não dramatizar, receber e deixar passar. Gratidão curta, sem prolongamento emocional. Quando a pessoa se detém demais no elogio, quando revive mentalmente a frase, quando a usa como prova de valor, o circuito da dependência é reativado. Um sinal claro de refém é a mudança de comportamento após elogio. A pessoa começa a repetir exatamente o que foi elogiado, mesmo quando o contexto já mudou. Ajusta decisões para preservar a imagem associada àquela validação. O elogio passa a orientar a ação futura, não o critério interno. Outro sinal é a queda emocional quando o elogio não se repete. Se uma ação semelhante não gera a mesma reação, a mente interpreta como perda. Isso mostra que o elogio anterior não foi apenas recebido, foi incorporado como regulador emocional. A ausência passa a doer mais do que deveria. A postura mais estável diante do elogio é tratá-lo como dado externo, não como identidade. Ele pode conter informação útil, pode sinalizar impacto real, pode apontar algo que funcionou, mas não deve definir quem a pessoa é, nem o que ela precisa continuar sendo. O elogio descreve um momento, não um eixo. Também é importante notar que elogios variam enormemente de acordo com quem os oferece. Alguns são sinceros, outros são estratégicos, outros são automáticos. Quando a pessoa se torna refém do elogio, perde a capacidade de diferenciar esses níveis. Qualquer validação passa a ter peso excessivo. Receber elogio com maturidade envolve devolver o foco à ação, não ao eu. A ação foi adequada. O resultado foi bom. O comentário existe. A vida segue. Essa postura não é frieza, é proporcionalidade. O elogio ocupa o espaço que lhe cabe, não mais. Há também um risco oposto, usar a rejeição do elogio como forma de autoafirmação. A pessoa diz que não se importa, mas na prática está reagindo com rigidez. Isso também mantém o elogio no centro. A indiferença performática ainda é dependência, apenas invertida. O equilíbrio está em permitir que o elogio exista sem alterar o eixo interno. Nem euforia, nem desprezo. Nem apego, nem fuga. Quando isso acontece, o elogio perde poder de controle. Ele deixa de comandar decisões futuras e deixa de ameaçar a estabilidade quando não aparece. Essa postura tem um efeito cumulativo. Quanto menos o elogio regula o estado interno, menos ele precisa ser buscado. A pessoa começa a agir com mais liberdade porque não está tentando preservar uma imagem elogiada. Pode errar, ajustar, mudar, sem sentir que está perdendo valor pessoal. Receber elogio sem virar refém é uma habilidade que se desenvolve com prática consciente. Ela protege a autonomia e impede que a dependência retorne disfarçada de gratidão. Quando o elogio deixa de ser combustível, a ação correta recupera sua simplicidade original e deixa de carregar o peso de expectativas futuras. Se o elogio pode escravizar quando vira regulador emocional, a crítica pode fazer o mesmo
quando ocupa o lugar de ameaça absoluta. Os dois extremos pertencem ao mesmo eixo. Quem depende de aplauso acaba, inevitavelmente, dependendo também da reprovação. São faces do mesmo mecanismo. Um eleva, o outro derruba, mas ambos controlam. Lidar com crítica sem se quebrar exige, antes de tudo, separar o que a crítica é do que ela provoca. A crítica é informação potencial. Pode ser imprecisa, injusta, mal formulada ou até mal intencionada, mas ainda assim contém dados. O impacto emocional que ela causa, porém, não é dado. É interpretação. É resposta aprendida. Quando alguém ainda depende de validação externa, a crítica não é recebida como dado. Ela é recebida como sentença. O corpo reage antes do pensamento. Surge tensão, defesa, necessidade de justificar. A mente entra em modo de proteção da imagem. Não se avalia o conteúdo. Avalia-se o dano simbólico. Esse padrão transforma qualquer crítica em ameaça existencial. Mesmo observações pequenas são amplificadas. O tom pesa mais que o argumento. A intenção presumida do outro se torna central. A pessoa passa a gastar energia tentando provar que não é aquilo que foi apontado, em vez de examinar se há algo que precisa ser ajustado. A autonomia começa quando a crítica deixa de ser tratada como ataque à identidade. Para isso, é preciso deslocar o eixo interno. A ação não define quem a pessoa é. A crítica não define valor pessoal. Ela descreve um ponto específico, em um contexto específico, a partir de uma percepção específica. Nada além disso. Esse deslocamento não acontece de forma automática. Ele exige treino consciente. No momento da crítica, a mente tende a reagir. O impulso é responder rápido, defender-se, corrigir a imagem. Resistir a esse impulso é fundamental, não para engolir tudo, mas para recuperar tempo interno antes de decidir o que fazer com a informação. Um passo decisivo é classificar a crítica. Algumas são úteis. Elas apontam falhas reais, ainda que mal comunicadas. Outras são ruído. Vêm de ressentimento, projeção ou desconhecimento. Quando a pessoa depende de aprovação, todas parecem igualmente perigosas. Quando começa a se libertar, aprende a diferenciar. Críticas úteis exigem ação, não emoção. Ajuste, correção, aprendizado. Não exigem humilhação nem autopunição. Exigem clareza. Já críticas que são apenas ruído, exigem descarte. Não confronto dramático, não defesa longa. Apenas descarte. Cada minuto gasto reagindo a ruído reforça a dependência. Outro ponto importante é que a crítica costuma revelar mais sobre o ambiente do que sobre o indivíduo. Grupos que usam reprovação para controlar comportamento tendem a criticar seletivamente aquilo que ameaça sua previsibilidade. Quando alguém deixa de performar, a crítica aparece como ferramenta de recondução ao padrão. Se a pessoa reage tentando agradar novamente, o mecanismo se reforça. Se reage endurecendo por orgulho, o conflito escala. A alternativa mais estável é a neutralidade funcional. Ouvir, filtrar, ajustar o que faz sentido e seguir sem necessidade de convencer. Essa postura retira poder da crítica sem ignorá-la. É comum, nesse estágio, sentir um vazio após a crítica, um espaço onde antes havia reação intensa. Esse vazio pode ser desconfortável no início. Ele parece indiferença, mas não é. É espaço de escolha. A pessoa já não está sendo empurrada automaticamente para defesa ou submissão. Ela pode decidir. Lidar com crítica sem se quebrar não significa tornar-se insensível. Significa não permitir que a reprovação externa determine o valor da ação nem o valor pessoal. A crítica deixa de ser um veredito e passa a ser um estímulo entre muitos. Quando isso acontece, a pessoa recupera algo essencial: a capacidade de corrigir sem se humilhar e de discordar sem se fechar. Essa habilidade é o contraponto direto à dependência de aplauso. Quem não precisa ser celebrado também não precisa ser protegido da crítica. A estabilidade não vem do silêncio dos outros, mas da capacidade de sustentar julgamento próprio, mesmo quando a reação externa é negativa, confusa ou injusta. A libertação da dependência de reconhecimento não se consolida por compreensão intelectual nem por decisões isoladas.
Ela se estabelece por repetição. O que sustenta a autonomia interna não é um momento de clareza, mas uma rotina discreta que reorganiza o dia em torno de critérios próprios, não de reações externas. Essa rotina começa antes da primeira interação social. Ainda no início do dia, a mente precisa ser orientada para dentro. Não com frases motivacionais nem promessas grandiosas, mas com uma intenção concreta e limitada. Uma decisão simples sobre como agir diante de situações previsíveis. Não se trata de planejar tudo, mas de preparar o eixo. Ao longo do dia surgem inúmeros momentos em que o reconhecimento poderia entrar como fator decisivo. Pequenas escolhas, um comentário que poderia render aprovação, um silêncio que evitaria desgaste, uma ação que ninguém veria. A rotina da retidão se manifesta justamente nessas interseções, não como rigidez, mas como coerência. Um elemento central dessa rotina é a ação correta sem assinatura. Pelo menos uma vez ao dia, algo é feito sem possibilidade de retorno simbólico, não para cumprir meta moral, mas para reforçar o circuito interno de autonomia. A repetição desse gesto ensina ao sistema emocional que a ação pode se encerrar sem eco. Outro ponto essencial é a revisão interna. Não uma revisão acusatória nem autocelebratória, uma revisão factual. O que foi feito? Onde houve hesitação? Onde a expectativa de reconhecimento apareceu? Onde houve concessão desnecessária? Onde houve firmeza silenciosa? Essa revisão não busca produzir emoção, mas ajustar comportamento. A ausência de autoelogio é tão importante quanto a ausência de autopunição. Quando a pessoa se elogia internamente, ativa o mesmo circuito que busca elogio externo. Quando se pune, reforça a dependência da reprovação. A revisão eficaz observa sem inflar nem esmagar. Com o tempo, a rotina começa a produzir efeitos mensuráveis. A urgência de explicar diminui. A necessidade de convencer se reduz. O impulso de contar boas ações perde força. Esses sinais não surgem porque a pessoa se tornou indiferente, mas porque a ação passou a se sustentar sozinha. Há também pequenas vitórias silenciosas, momentos em que a pessoa sente o impulso de buscar validação e escolhe não fazê-lo. Momentos em que o silêncio externo não gera reação interna. Momentos em que a crítica não provoca defesa imediata. Essas vitórias não são celebradas, são registradas e incorporadas. A rotina da retidão também exige aceitar falhas. Em alguns dias, a dependência retorna. A pessoa reage, se explica demais, busca aprovação. O erro não invalida o processo, ele fornece dado. A rigidez aqui seria outro tipo de dependência, apenas invertida. Um aspecto frequentemente negligenciado é o cuidado com o próprio limite. A autonomia não se fortalece pela exaustão. A pessoa precisa aprender a reduzir exposição desnecessária, a escolher batalhas, a preservar energia. Fazer o correto não exige estar disponível para tudo. Exige discernimento sobre onde agir. Com o passar do tempo, a rotina deixa de ser esforço consciente e passa a ser padrão. A mente não precisa mais ser lembrada o tempo todo. O eixo interno se torna mais estável. A pessoa age com menos cálculo simbólico e mais precisão funcional. Essa rotina não torna a vida mais fácil no sentido social. Ela torna a vida mais clara. As relações se reorganizam. Algumas se aprofundam, outras se enfraquecem. O ruído diminui. O silêncio deixa de ser ameaça e passa a ser apenas ausência de estímulo. A retidão diária não é heróica nem visível. Ela não produz narrativa. Ela produz consistência. E essa consistência, sustentada dia após dia, sem plateia, sem contrato emocional com o mundo, é o que transforma a liberdade de conceito em condição vivida, mesmo quando o ambiente não oferece nenhum sinal de confirmação. Quando a dependência de reconhecimento começa a se desfazer de forma consistente, as mudanças mais importantes não aparecem como grandes viradas emocionais. Elas surgem como sinais discretos, quase banais, perceptíveis apenas para quem vive o processo por dentro. Não há euforia, há alívio, não há triunfo, há estabilidade. Um dos primeiros sinais é a diminuição da necessidade de explicar.
A pessoa deixa de sentir urgência em justificar decisões, intenções ou escolhas. O impulso de esclarecer tudo, de antecipar mal-entendidos, de proteger imagem, perde força. Não porque o risco desapareceu, mas porque a reação alheia deixou de ser critério central. Outro sinal claro é a redução do esforço de convencimento. A pessoa percebe que não precisa mais ganhar adesão para se sentir correta. Pode discordar sem tensão excessiva. Pode ser minoria sem se sentir ameaçada. Pode sustentar uma posição sem transformar cada conversa em defesa da própria identidade. A relação com o silêncio também se altera profundamente. Antes, o silêncio era carregado de significado negativo. Agora, ele passa a ser apenas ausência de resposta. Não exige interpretação imediata. Não dispara narrativas automáticas. A mente aprende a não preencher o vazio com suposições hostis. Há também uma mudança perceptível na forma como o tempo é vivido após uma ação correta. Antes, o momento posterior era ocupado por espera. Espera por reação, por comentário, por retorno. Agora, a ação se encerra no momento em que é feita. O tempo seguinte é livre. A mente segue para outra coisa. O corpo responde a essa mudança. A tensão basal diminui. A vigilância constante se suaviza. A pessoa percebe que não está mais em estado permanente de alerta social. O sistema nervoso deixa de oscilar tanto em função de estímulos externos imprevisíveis. Outro sinal importante é a tolerância ao desconforto social. Situações que antes seriam evitadas por medo de desaprovação passam a ser enfrentadas com mais serenidade. Não há prazer em desagradar, mas há aceitação do custo quando ele é necessário. A perda de aprovação deixa de ser vivida como perda de valor pessoal. A comparação também perde intensidade. A pessoa observa reconhecimento alheio, sem sentir ameaça imediata. O sucesso ou a visibilidade dos outros não ativam automaticamente sensação de insuficiência. Isso não elimina a inveja ou desconforto em todos os casos, mas reduz seu poder de comando. Há ainda uma mudança na memória emocional. O passado deixa de ser revisitado constantemente em busca de falhas de imagem. A mente gasta menos energia reencenando situações, revisando falas, imaginando julgamentos. O espaço mental liberado é significativo. Esses sinais não aparecem todos de uma vez. Eles se acumulam. Cada pequena mudança reforça a seguinte. A pessoa começa a perceber que agir sem depender de aplauso não a isolou emocionalmente. Pelo contrário, ela se sente menos fragmentada, menos reativa, mais inteira. É comum, nesse estágio, perceber que muitas relações se tornam mais simples. Algumas se aprofundam, porque deixam de ser mediadas por troca simbólica. Outras se afastam, porque eram sustentadas por performance. Esse ajuste não é dramático. Ele acontece como reorganização natural. O mais importante é que a ação correta deixa de ser pesada. Ela não carrega mais expectativa adicional. Não exige retorno para ser suportável. Isso não torna a pessoa insensível, torna-a menos dependente. A liberdade emocional não se manifesta como ausência total de desconforto. Ela se manifesta como capacidade de sustentar desconforto sem se desorganizar. O mundo continua reagindo de forma imprevisível. O silêncio continua existindo. A crítica continua surgindo. A diferença é que nada disso define mais o eixo interno. Esses sinais indicam que a retidão voltou a ocupar seu lugar original. Não como moeda de troca, não como prova de valor, mas como forma de agir coerente com critérios próprios. A vida moral deixa de ser espetáculo e passa a ser prática silenciosa, sustentada mesmo quando ninguém parece estar olhando. Volte à cena inicial. A ação correta foi feita. O gesto existiu. O efeito prático aconteceu. E desta vez, não há movimento seguinte de espera. Não há olhar para fora. Não há cálculo silencioso sobre reação. A ação se encerra nela mesma. O circuito fecha por dentro. Agir sem plateia não significa agir no vazio. Significa agir sem transformar o mundo em espelho emocional. A pessoa continua inserida em relações, continua exposta a opiniões, continua vivendo entre outros. O que muda
é o lugar que essas reações ocupam. Elas deixam de ser fundamento e passam a ser ruído variável. Esse deslocamento produz uma mudança profunda na forma como a vida é vivida. As decisões deixam de carregar peso simbólico excessivo. A ação correta não precisa mais justificar a identidade de quem a executa. Ela não precisa provar nada. Ela existe porque corresponde a um critério assumido. Há uma serenidade específica nesse modo de agir. Não é entusiasmo, não é orgulho, é ausência de tensão desnecessária. A pessoa não sente mais que precisa convencer o mundo de que é íntegra. Ela sabe o que está fazendo e aceita o custo que isso implica, inclusive o custo do silêncio. O mundo, naturalmente, não muda de comportamento. Ele continua sendo seletivo, distraído, injusto em muitos momentos. Continua elogiando o que é visível, ignorando o que é silencioso, criticando o que foge ao padrão. A diferença é que essas reações deixam de governar o eixo interno. Agir sem plateia devolve tempo mental. A energia antes gasta em antecipar julgamento, revisar falas, monitorar reações, passa a ser usada para observar a realidade com mais clareza. A pessoa percebe melhor quando deve agir e quando deve recuar, quando deve falar e quando o silêncio é suficiente. Não por medo, mas por precisão. Há também uma mudança ética importante. A ação correta deixa de ser negociável. Não porque a pessoa se torna rígida, mas porque ela não precisa mais ajustar princípios para manter conforto emocional. O desconforto é aceito como parte do custo de agir de acordo com critérios próprios. Esse modo de viver não produz aplauso consistente. Muitas vezes produz estranhamento. Às vezes, produz afastamento. Em alguns casos, produz respeito silencioso. Em outros, produz indiferença. Nenhum desses resultados define a ação. Eles apenas acontecem. A verdadeira liberdade aqui não está em ser ignorado nem em ser admirado. Está em não precisar que nenhuma dessas coisas aconteça para continuar agindo corretamente. A pessoa deixa de viver em reação. Ela passa a viver em decisão. Quando o reconhecimento aparece, ele é recebido sem dependência. Quando não aparece, não há perda. Quando a crítica surge, é avaliada sem colapso. Quando o silêncio se instala, ele não exige interpretação imediata. A ação não fica suspensa esperando confirmação. Agir sem plateia não torna a vida moral mais fácil, no sentido emocional imediato. Ela a torna mais estável ao longo do tempo. Menos oscilação, menos desgaste, menos ressentimento acumulado. A integridade deixa de ser um esforço dramático e passa a ser um padrão funcional. No fim, o que se ganha não é admiração, é autonomia. A capacidade de fazer o que precisa ser feito sem transformar cada gesto em pedido silencioso de validação. A tranquilidade de saber que mesmo quando ninguém vê, mesmo quando ninguém comenta, mesmo quando ninguém aplaude, a ação permanece correta. E isso, por si só, basta. Se esse conteúdo fez sentido para você, curta o vídeo, se inscreva no canal e comente de qual cidade ou estado você está assistindo. Isso ajuda o canal a continuar trazendo reflexões profundas sobre estoicismo, disciplina emocional e liberdade interior, sempre sem espetáculo e sem plateia. Se você chegou até aqui, por favor, deixe o like. Se inscreva no canal e comente algum tema que você gostaria de ver por aqui. Sua ideia pode se transformar em vídeo. Bom descanso e até o próximo vídeo.